Em 2018, abelhas agressivas começaram a invadir a cidade texana de El Paso. Um enxame de milhões ameaçava animais e moradores locais, mas quando as pessoas tentaram se livrar das abelhas, pagaram caro por isso. Naquele dia perdemos a batalha, mas não a guerra. Do lado das pessoas estão aqueles cujo conhecimento é temido até pelas rainhas das abelhas. Muitas pessoas têm medo de abelhas por diversos motivos. Alguém já foi picado e isso doeu demais. Alguém ouviu histórias de outras pessoas e para alguns bastaram as publicações sobre abelhas assassinas. Seja como for, a reação é quase sempre a mesma, mas dizem que as pessoas geralmente têm mais medo daquilo que não entendem. É fácil derrotar abelhas quando se sabe onde atacar. Conheça os apicultores. Eles são caras realmente legais. Pessoas que coletavam mel de abelhas selvagens já eram retratadas há 10 mil anos. Ao longo do tempo, a humanidade conseguiu compreender o funcionamento das coisas. Como as colônias de abelhas são organizadas, quem faz o quê e, claro, quem está no comando. Para as abelhas, a figura mais importante da colmeia é a rainha. Ela é muito maior e mais pesada que os outros indivíduos, e sua única função é produzir descendentes. Apenas uma rainha pode existir na colmeia para evitar o caos. Porém, as rainhas não são eternas. Se uma nova rainha está para nascer, a rainha antiga leva parte das operárias e se muda para outro local para fundar uma nova colônia. Se você vir um enxame de abelhas, provavelmente é apenas o dia da mudança. Elas não vão incomodar ninguém, a menos que se sintam ameaçadas. Imagine quando você está se mudando de um apartamento para outro. Você gostaria de parar no meio da rua com o sofá só para brigar com alguém? De fato, essa mudança pode impactar a produção de mel, por isso os apicultores podem introduzir uma nova rainha. Mas isso só acontece se a antiga ainda estiver cumprindo suas funções reais. Quando ela começa a produzir uma prole doente ou para de produzir completamente, as outras abelhas ficam apáticas e, portanto, não querem trabalhar. Abelhas mais preguiça é igual a nada de mel, e então os apicultores precisam remover a rainha antiga. Às vezes, dessa forma, é possível dividir o enxame, obter 2 colmeias e assim dobrar a produção. Nada pessoal, é só mel. Mas não pense que as abelhas precisam ser avisadas quando algo está errado na colmeia delas. Abelhas são insetos inteligentes que percebem se a rainha está ficando fora de forma e podem substituí-la silenciosamente. A velha rainha permanece na colmeia e continua trabalhando até que as abelhas criem uma nova e até que ela comece a trabalhar. Depois disso, a velha rainha ou é expulsa da colmeia ou as próprias abelhas a eliminam. Bem, eu disse que são garotos independentes. Por isso não é tão fácil fazê-las aceitar uma nova rainha se um humano tentar introduzi-la. Os apicultores usam truques e células especiais para adaptar as rainhas ao resto do enxame. Mas às vezes isso não ajuda. As abelhas operárias tendem a rejeitar rainhas desconhecidas, especialmente se elas não têm parentesco genético. Nesses casos, as operárias reconhecem a rainha como invasora e tentam proteger a colmeia. Elas formam uma bola ao redor da rainha e a mordem para destruí-la. O conhecimento dessas nuances ajuda os apicultores a removerem uma colmeia de onde ela não deveria estar. Quando as abelhas são uma ameaça real, as pessoas precisam abrir mão de transportar a colmeia e a única solução é eliminar a rainha. Enquanto ela põe cerca de 2.000 ovos por dia, nem dá para sonhar que as abelhas vão desaparecer de algum lugar. Bem, para chegar até a rainha, primeiro é preciso eliminar a maioria das abelhas operárias com veneno e depois despejá-lo diretamente dentro da colmeia e fechá-la por alguns dias. Apicultores experientes dizem que esse é o único método garantido. E por que não acreditar neles? Observe os movimentos dele. Vamos lá. Há um lado sombrio na dominação dos animais. Disso não falam nas aulas, porque as pessoas preferem esconder esses fatos. Mas eu... Encontrei a verdade. Ela está escondida nesta... Bem, você estragou o momento. Então, ela está escondida neste livro, Sapiens, uma breve história da humanidade, do professor Yuval Noah Harari. Segundo ele, a domesticação animal começou ainda na fase da caça. Os nômades que caçavam carneiros selvagens escolhiam como presas apenas machos adultos ou fêmeas velhas e doentes, para que os animais pudessem continuar se reproduzindo. Durante a domesticação, os antigos eliminavam os machos agressivos que resistiam ao controle e as fêmeas excessivamente curiosas, entre outros. Com os porcos foi ainda mais cruel. Para impedir que eles fugissem, as pessoas removiam seus focinhos. Uma lógica simples e cruel. Se você tirar de um animal a capacidade de farejar, ele vai depender de você 100%.
Em suma, do ponto de vista evolutivo, nossa espécie teve sucesso, mas a que custo? O controle das abelhas através de suas rainhas pode ser considerado uma forma de domesticação desses insetos? Talvez. Mas a morte da rainha nem sempre significa o fim da colônia. Quando a rainha morre, toda a colônia, que pode chegar a 100 mil indivíduos, entra em um estado temporário de desordem. A abelha rainha emite sinais químicos que impedem as operárias de botar ovos, mas logo após sua morte, esses sinais químicos desaparecem e as abelhas operárias recuperam essa capacidade. Em resumo, elas podem se reproduzir rapidamente, fazendo o sistema sair do controle. Se isso não for corrigido a tempo, o enxame morre. Geralmente, as operárias põem ovos ou larvas de menos de 3 dias em berços especiais. Para as futuras rainhas, as abelhas alimentam as larvas com geleia real até se transformarem em jovens rainhas. Elas realizam voos nupciais, acasalam-se no ar e tentam matar umas às outras. A última rainha de abelha restante recebe a coroa. E quanto a outros animais, alguém maior e mais compreensível, por exemplo, lobos. A morte de um lobo pode levar à dissolução do resto da alcateia? Pesquisas indicam que isso é possível, mas depende do tamanho da alcateia, da estação do ano e da posição do próprio lobo. Cada lobo desempenha um papel importante na vida da alcateia, mas a morte da fêmea alfa, do macho alfa ou de ambos pode ser uma verdadeira catástrofe. Uma alcateia pequena que perdeu seus líderes, principalmente durante ou antes da época de reprodução, se desfaz em 77% dos casos. Aliás, se os líderes morrem por causa de humanos, isso aumenta os riscos mais do que se a morte ocorre por causas naturais. Para ser sincero, não sei como isso funciona. Talvez a participação humana abale essa autoridade dos lobos de alguma forma. Os alfas mortos já não são considerados importantes, então não faz sentido continuar juntos. Na verdade, diferentes animais escolhem seus líderes por diferentes critérios. A maioria das pessoas acha que deve ser o indivíduo mais forte ou mais agressivo, mas na prática, na natureza, tudo é muito mais interessante. Os elefantes africanos e as orcas escolhem como líder a fêmea mais velha do grupo. As hienas malhadas transmitem seu título por herança. Para se tornar a fêmea alfa, é preciso nascer de uma fêmea alfa. Os espinhosos geralmente escolhem seu líder entre os mais bonitos. Mesmo na sociedade dos chimpanzés, onde a agressividade do macho realmente desempenha um papel decisivo, às vezes acontecem coisas completamente insanas. Os chimpanzés fazem política. Machos pequenos e pacíficos podem liderar o grupo se estabelecerem laços com seus companheiros. Ele ajudou um pouco, dividiu uma fruta e fez carinho em um filhote. Eu estou falando sério. Sabe como alguns políticos gostam de usar imagens de crianças em suas campanhas eleitorais? Os chimpanzés fazem a mesma coisa. Não impressiona o suficiente. As abelhas têm eleições e, como argumento nos debates, elas usam a dança. Apesar de haver uma rainha, quando as abelhas decidem para onde mover a colmeia ameaçada, elas agem de forma democrática. Primeiro, as exploradoras procuram lugares adequados e, depois de voltarem, usam danças para descrever o quanto a opção é boa. A maioria das exploradoras decide qual local o enxame deve se mudar, através de uma espécie de votação. Estamos discutindo eleições entre insetos, entende? Não me surpreenderei se no final descobrirmos que até a rainha, ela só depõe após entrarem em acordo entre si. Chegou a sua hora, vamos votar. Precisamos votar. Droga, tinha esquecido completamente. Temos uma colmeia democrática. Para ser sincero, depois disso, decidi que as abelhas não poderiam mais me surpreender. Como poderia ficar mais impressionante? Mas elas conseguiram, e aprenderam a se clonar. As abelhas melíferas do cabo podem criar cópias idênticas de si mesmas. Elas invadem colmeias de outras espécies e depositam ovos clonados. 200 mil unidades estão prontas e mais 1 milhão está a caminho. Mas os clones não querem trabalhar, só exigem comida, e isso acaba levando à destruição da colmeia. Individualmente, as abelhas são inofensivas, mas quando há centenas ou milhares delas na colônia, ela não consegue se sustentar. Mas o mais surpreendente nem é o próprio fato da clonagem. Os cientistas descobriram que as abelhas que parasitam dessa forma são descendentes geneticamente idênticas de uma única operária que viveu em 1990, ou seja, 30 anos atrás, uma abelha decidiu se clonar e o processo continua até hoje. Essa linhagem de clones causa a morte de 10% das colônias de abelhas melíferas anualmente. Aliás, se as abelhas cópias não invadem colmeias alheias, elas destroem completamente as suas próprias. Afinal, ninguém quer trabalhar em conjunto pelo bem comum. Na verdade, ninguém quer trabalhar. Estou tão cansado disso. Ninguém quer trabalhar, só tem preguiçoso por aí. Então você vai lavar a louça, você vai fazer a faxina e você vai buscar o néctar. Estou tão cansado disso. Ninguém quer trabalhar, só tem preguiçoso por aí. Aparentemente, a clonagem nas abelhas não traz muito benefício para a população.
Já algumas salamandras ambistoma na América do Norte se adaptaram tanto a esse tipo de reprodução que abandonaram completamente os machos. As fêmeas clonam a si mesmas, geração após geração. Muitos cientistas acreditam que essa é uma situação sem saída, pois a falta de novos genes pode enfraquecer as fêmeas. Mas as salamandras fazem isso há 6 milhões de anos. Se a clonagem tivesse desvantagens, elas já teriam desaparecido. Em vez disso, os clones regeneram 1,5 vezes mais rápido do que as espécies que se reproduzem de forma tradicional. Como isso é possível? Parece que as salamandras encontraram uma maneira de diversificar seu genoma. Para isso, elas roubam o DNA de outros, mas não para fertilização, e sim para adicionar aos próprios genes e depois se clonar. Em um artigo, encontrei um nome simplesmente incrível para esse processo de reprodução: cleptogênese. Parece absurdo, mas de fato funciona. Se toda a clonagem funcionasse do mesmo jeito que nas salamandras, isso seria uma verdadeira mina de ouro. Imagine que você é um fazendeiro que cuida da sua propriedade. Contudo, há sempre o risco de nascerem bezerros doentes ou não adaptados à vida. Já com a clonagem, é possível criar infinitamente cópias dos melhores animais. Pare! Você criou de um porco. E ainda por cima, o porco geneticamente mais aprimorado do concurso. Talvez, como resultado, nós acidentalmente criaríamos super vacas que acabariam dominando o planeta. Mas essa já é uma outra história. Até logo.